dia com Jesus. Bom, enquanto estiverem trazendo chaves de carro e da casa para a gente orar, tudo bem. Mas que não apareça chave de moto, né? Aí fica difícil para mim. Meu Deus, ainda bem que o irmão falou assim, é a chave da casa, não é de carro, viu? Muito bem, meus amados, nós damos boas-vindas a todos, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para o nosso companheirismo, nosso culto nesta manhã. Então nós temos uma bebezinha para ser dedicada, né? Apresentada ao Senhor, e nós vamos fazer isto agora. Pedimos aos pais vir aqui até a frente, tragam a criança. Eu perguntaria ao pai Guilherme, você foi apresentado aqui? O pai está ali, o pai sabe. Foi, né? Muito bem. Primeiro neto, irmão Rosimar? Primeiro. Parabéns, viu? Está aumentando a família. Nós vamos ler uma escritura, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, aonde a Bíblia nos mostra que trouxeram alguns meninos para que Jesus orasse, e os discípulos queriam impedir, mas Jesus disse, deixai os meninos vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, o irmão Guilherme, pai, e a mãe Mirelle, esta criança não tem nenhum pecado. Como é que é o nome completo da criança? Como é que é? Brenda Heloíse de Bernardino. Depois? Pacanhele. Pacanhela. Esqueci do que o nome do irmão era Pacanhela. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, a criancinha não precisa ser batizada porque ela não tem nenhum pecado. E temos aprendido e cremos que é a verdade. Não importa quem sejam os pais, não importa o ambiente que a criança nasceu, ela tem a salvação garantida. Até que ela tenha uma idade para discernir entre o certo e o errado, né? Aí então ela precisa arrepender-se de suas falhas, de seus pecados, e ser batizada no nome de nosso Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. É o que o pai Guilherme precisa fazer, não fez ainda, né? E a mãe Mirelle também precisa fazer, né? E cadê o seu irmão? Está aí? Hoje ele não veio. Ele está bem parecido com você, não? Se eu visse vocês aí na rua, não ia conhecer, não. Muito bem. Então nós vamos ler a Escritura. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali.
Irmão Guilherme e irmã Mirelle, vocês como pais precisam ser exemplo para a sua filhinha, né? Porque ela vai se espelhar na vida de vocês, primeiramente na vida dos pais. E é lógico que necessita-se de Deus, do Espírito Santo, para livrá-la das coisas mundanas, porque a tendência da criança é má desde que nasce, porque já viemos pela via do pecado, e então a inclinação do ser humano é, por isso aprendemos a mentir sem ninguém ensinar, não é? Não precisa ninguém ensinar para mentir, aprendemos de uma maneira natural. Então, há uma responsabilidade de vocês sejam um exemplo para essa criança. Vou dar uma dica. Quando vocês tiverem um pequeno desentendimento, que precisarem conversar e acertar alguma coisa, não faça perto dela, viu? Entre no quarto, um lugar à parte, aí então vocês ajustam os pormenores. Porque ela vai aprender, viu? Qualquer coisa que faça perto dela, ela vai aprender. Ele já está me olhando. Muito bem. Então, amados, é uma responsabilidade. E vocês estão colocando esta criança, sua filhinha, nos braços do nosso Deus, nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Vocês estão dedicando ela a Ele, né? Fechamos nossos olhos. Bondoso Deus, aqui está no altar do Senhor este pai, esta mãe, com esta criancinha recém-nascida, e trouxeram-la para ser apresentada, para ser dedicada ao Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor aceite isso, Pai, que o Senhor a receba, que o Senhor tome esta criança em seus braços paternais, que o Senhor possa cuidar dela no seu dia a dia. E quando ela crescer e tiver discernimento entre o certo e o errado, que ela possa pedir o seu batismo, ser batizada em seu nome e assim prosseguir nesta vida cristã, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Brenda Heloíse de Berenice, fala, ajuda. Brenda Heloíse Bernardino Pacanhella. Nós vamos dedicar você ao Senhor neste momento, viu? Você é propriedade do Senhor Jesus. Vamos levantar nossas mãos. Grande Deus, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor tomaria esta criança em seus braços e abençoaria. E como ministro de sua palavra, como a igreja do Senhor, nós a apresentamos a Ti, ó Pai. Nós colocamos esta pequena criancinha em Teus braços, para que o Senhor cuide dela nesses dias tão maus em que nós estamos vivendo, dando sabedoria para esse pai, para esta mãe, Pai, para que eles possam criar e ensinar esta criança o caminho do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Brenda, você foi dedicada a Deus, viu? Deus abençoe. Podeis assentar. Agora nós vamos para outra leitura. Aos Romanos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 16. Para encurtar um pouco a leitura. Aos Romanos, capítulo
aos Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 16. Vamos ler com bastante atenção e cremos que Deus falará conosco nesta manhã. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual crer, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Oremos, grande Deus. Mais uma vez damos graças ao Senhor por esse novo dia, esta nova manhã, esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo, em poder virmos à casa do Senhor, para junto nós rendermos a Ti o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, pois o Senhor é digno, o Senhor é merecedor, pois o Senhor é o autor da vida, é o Senhor que tem proporcionado estas coisas para nós. Então, se conosco, Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que Teu Espírito Santo venha para vivificar a Tua palavra que acabamos de ler diante da congregação. Oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Podeis assentar-vos. Cumprimentamos nossos irmãos que estão conosco pela internet e que Deus possa tratar com cada um de nós. Pois bem, meus amados, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, digamos, a fé de Deus, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E em Hebreus 11, nós lemos a Escritura nos dizendo que a fé é o firme fundamento e a prova das coisas, veja bem, e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento
porque a fé vê o invisível. A fé não depende desses sentidos naturais que temos, como a visão, etc. Então, amados, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Por quê? Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, se aproximamos de Deus, o qual nunca ouvimos, mas pela fé nós cremos que Ele existe e que Ele é o que galardoa todos aqueles que se aproximam dEle. Agora vamos aprofundarmos um pouquinho aqui. Eu tenho a mensagem Nomes Blasfemos. Aqui na página 19, nós somos conhecedor destas escrituras, ou melhor, desta mensagem, desta expressão do profeta, mas eu quero reforçar fazendo esta leitura. Ele nos diz assim, que a maior parte da nossa fé é uma fé mental. Você pode perguntar para qualquer pessoa aí na rua, ou em qualquer lugar, se ela crê em Deus, e ela vai dizer que crê. Eu creio. Porém, ela tem uma crença, uma fé mental. Isso está apenas na mente, na cabeça da pessoa. Então, o irmão Branham está dizendo, a maior parte, olha, prestemos atenção nisto, a maior parte da nossa fé é fé mental, pelo ouvir a palavra. Isso traz-nos ao reconhecimento mental de Deus. Então, você ouve alguém pregando o Evangelho, falando de Deus, falando de Jesus, não é? Falando que há uma salvação eterna para ser ganha, há um céu para ser ganho, há um inferno para partir dele, e você crê. Porém, porque você ouviu isso, então traz para você um reconhecimento mental daquilo que você está ouvindo. Olha, e esse ouvir, e esse trazer, esse reconhecimento mental, não é somente ouvir a palavra de Deus, não. Às vezes a gente presta atenção a outra coisa, ou a outras coisas, e aquilo traz para nós um reconhecimento mental. Aquilo fica na sua cabeça, fica na sua mente. Então ele continua dizendo, mas se isto vier de cima, se esta fé vier de cima, ele diz, ó irmão, se chegar a alcançar isto, então tem uma fé pia, uma fé espiritual. Amém. Agora, o que quer dizer, se isto vier de cima? Quando esta fé vier por revelação dada pelo próprio Deus. Porque, digamos, a fé que Abraão teve para crer naquilo que Deus lhe havia prometido, aquela fé veio do próprio Deus. O próprio Deus é quem nos dá esta fé espiritual, que é uma revelação, tal como nós lemos em São Mateus 16, quando Jesus perguntou aos discípulos o que dizem as pessoas a respeito do Filho do Homem. Então eles deram parecer daquilo que eles ouviam o povo dizendo. Um diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és um dos profetas que ressuscitou e está entre nós. Mas aí Jesus perguntou para eles, para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, que andam comigo, que vivem comigo, que
estão conhecendo o meu ministério bem de pertinho. Que dizeis que eu sou? Então, naquela hora, houve um silêncio ali. Quem sabe um olhou para o outro, porque não podiam falar qualquer coisa. E é bom, é muito bom, quando a pessoa é paciente, tem paciência, não tem pressa para responder. Então nós vemos que Pedro quebrou aquele silêncio dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. E Jesus o chamou de bem-aventurado, dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, não foi uma coisa intelectual, mas meu Pai que está no céu. Amém. Quem te revelou foi Deus, foi o Espírito Santo. Então, amados, quando esta fé vem de cima, o profeta diz: se chegar a alcançar isto, então você tem uma fé pia, uma fé espiritual. Então, o que essa fé faz? Ele pergunta. O que essa fé pia, o que essa fé espiritual faz? Essa fé reconhece somente a palavra de Deus. Amém. E é disto que eu preciso. É disto que nós precisamos. Meu Deus, que Ele nos ajude nesta manhã. Então, o que essa fé faz? Essa fé reconhece somente a palavra de Deus. Não importa o que qualquer outra coisa diga, não importa o que as outras pessoas dizem, não importa o que as outras igrejas digam, ela reconhece a palavra. Amém. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo quer dizer palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra é Cristo, e Cristo é a palavra, e Ele é o autor da vida, Ele é o Criador de todas as coisas, e, portanto, é o nosso Criador, que nos criou a sua imagem, a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham arrepender-se para alcançar a vida eterna. Então vamos guardar isto. O profeta dizendo que a maior parte da nossa fé é uma fé mental, que através de ouvir, então traz a nós o reconhecimento mental da palavra, daquilo que ouvimos, o reconhecimento mental de Deus. Por isso muitas pessoas vão até uma parte do caminho e depois ele descrê, né? Descrê, volta para trás. Por quê? Era simplesmente uma coisa que ele tinha na cabeça. Por isso tem que descer para a alma que habita no coração. Isso tem que descer e tem que ancorar ali. Por isso é que aqueles irmãos primitivos, eles morriam. Seus algozes davam oportunidade para eles negar a fé que eles tinham em Deus, a fé que eles tinham em Jesus, mas eles preferiam morrer e não negar. Por quê? Era uma fé dada pelo próprio Deus. Amém. Era uma fé revelada, era uma fé que veio de cima, uma fé espiritual. Nomes blasfemos, página 19. Amém. E vamos lembrar, amados, que na mensagem As Bodas do Cordeiro, há pouco nós passamos por isso aqui, no parágrafo 92, cadê ela? Deixa eu ver se está certo.
Nesta mensagem, olhe no parágrafo 92. Precisamos ouvir e guardar isto. Como disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O profeta de Deus disse, agora lembre-se, mensagem, olhe, parágrafo 92. Toda a armadura cristã é sobrenatural. Se você é um cristão e você diz que ver é crer, você não pode ser um cristão se acreditar nisto. Porque a propaganda natural diz, venham ver para crer. Porém, com Deus não é assim. Com Deus precisamos crer para ver. Amém? Então, se você é um cristão, e você diz, ver é crer, você nunca pode ser um cristão se acreditar nisto. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Veja, você não pode ver, ou melhor, não pode ser um cristão e precisar de ver a coisa. Toda a armadura de Deus é sobrenatural. O amor, o gozo, a paz, a fé, a longanimidade, a mansidão, benignidade, o Espírito Santo, tudo é invisível. E o cristão não olha para o que vê com os olhos, ele olha para o que vê com sua fé. Amém. Pois bem, e nós vamos continuar nesta mensagem mesmo aqui. Nós tomamos esta escritura onde a Bíblia nos fala de Abraão, que é o nosso pai na fé. A Bíblia diz assim que as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, no singular, não suas no plural, como se muitas, mas a sua posteridade, que é Cristo. E se estamos em Cristo, então nós somos semente de Abraão. Então, a Bíblia diz assim, que Abraão, deixa eu ler aqui um pouquinho. A ele foi prometido que ele seria pai de muitas nações. Quando Abraão tinha 75 anos de idade. Casou quando era um jovem. Casou com Sara, sua esposa, que também era uma jovenzinha. E viveram todo esse tempo juntos e nunca tiveram filho. O profeta de Deus diz que Sara era uma mulher estéril. Porém agora, Abraão com 75 anos, Sara com 65, Deus fez a promessa para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Então Abraão creu naquele que vivifica os mortos, que é o próprio Deus, e que chama as coisas que não são como se já fosse, porque ele é o Deus do impossível. Nós precisamos liberar a nossa fé. Não há nada impossível para o nosso Deus. Estava lendo São João, capítulo 11. Quando Lázaro morreu, as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus, que era amigo deles. Jesus hospedava na casa deles. E Lázaro ficou doente, e suas irmãs mandaram chamar Jesus. Lázaro, seu amigo, está enfermo, está doente. E Jesus não veio. Quem sabe foi para mais longe ainda. Que decepção, hein? Lázaro morreu, foi sepultado. 4 dias depois, Jesus chegou na aldeia.
A Bíblia diz que Marta saiu ao encontro de Jesus e disse: "Oh, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." Meu Deus. Lázaro vai ressuscitar. Ela disse: "Eu sei, Senhor, mas na ressurreição do último dia." Ora, se cremos na ressurreição do último dia, então não podemos crer na ressurreição do tempo presente? Se Jesus ia ressuscitar Lázaro no último dia, não podia ressuscitá-lo com 4 dias de sepultado? Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." Crês tu isto? Creio, Senhor. Eu creio que tu és o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Aí Jesus perguntou: aonde o puseram? E quando chegou lá, Jesus mandou elas tirar a pedra. Tire a pedra. Era a coisa que elas deveriam fazer. E quando Jesus falou: tire a pedra, ela disse: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Quem sabe aquela pedra estava servindo como uma tampa, né? Tirar essa tampa aqui, o povo vai correr, todo mundo. Então, amados, muitas vezes a nossa fé é desse tipo. Cremos que vamos ressuscitar, cremos que Jesus virá, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, mas cremos aonde? Na cabeça? Ou isso está no coração? Então Abraão não olhou para a sua idade, ele não olhou para a idade de Sara, ele simplesmente creu no que Deus lhe falou. Então a Bíblia diz que em esperança, ele creu contra a própria esperança, que Deus era possível para fazer aquilo que havia prometido. Então o irmão Branham nos diz aqui, olha, Abraão fez assim, e 25 anos depois, não tem nem relógio ali hoje, deixa eu ver aqui, e 25 anos depois, olha, ele tinha 75, com mais 25 são 100, e 25 anos depois, o encontramos ainda acreditando na mesma promessa. À medida em que o tempo, os dias passavam, a coisa ia ficando mais difícil ainda. Não é assim? Abraão estava ficando cada dia mais velho, cada dia mais morto. Mas veja bem, encontramos ainda acreditando na mesma promessa 25 anos depois. Por quê? Ele havia focado sua mente na vontade de Deus, pela palavra de Deus, e creu nela. Amém. Abraão, deixa eu voltar aí. Isso é o que todo crente genuíno tem que fazer. Abraão fez assim. E se pudermos nos concentrar no plano de Deus, se pudermos nos concentrar no plano de Deus, no que Deus quer, para nós e no que Deus nos prometeu, e deixar tudo demais de lado. Se pudermos concentrar no plano de Deus e deixar tudo demais de lado, não importa quanto tempo demore, apenas continue acreditando. Amém. Deus prometeu e Ele vai cumprir. Aos Romanos 4, e o versículo 14 diz: Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele não deixou a incredulidade contaminá-lo de forma alguma. Ele olhou para uma coisa, isto é, a voz que falou com ele. Isso é o que a igreja deveria fazer hoje. Olhe para uma única coisa,
a voz. E a voz é a palavra que Deus nos fala. Amém. A palavra de Deus é a voz de Deus falando conosco. Igrejas e povos podem falar de qualquer maneira, mas olhe para a voz de Deus. O que nós estamos olhando? Ele olhou para a voz que falava com ele e chamou tudo contrário àquela voz como se não fosse. E, no entretanto, materialmente, estava tão fora de foco do mundo, tal quanto na época de Noé, estava tão fora do foco do mundo. Eu imagino que Abraão, quando Deus falou com ele, ele saiu testificando que Deus lhe prometeu de dar um filho, que através daquele filho seria bendita todas as nações da terra. E à medida em que o tempo foi passando, aí eu posso ver as críticas. Cadê o filho, pai das nações? Mas Abraão não considerava aquilo, ele não olhava para aquilo, ele olhava para o que Deus lhe havia dito. Amém. 25 anos se passaram. E o irmão Brana vem e diz que um dia Abraão estava sentado debaixo da sombra de uma árvore, em oração, e de repente ele viu 3 personagens se aproximando. Aí eu me coloco no lugar de Abraão, 100 anos de idade, a visão já estava curta. Quando ele viu aqueles personagens, eu imagino que ele pôs a mão assim para ajudar, né? Porque ajuda a visão, né? Lá vem o meu Senhor. Ele não disse meus senhores, não. Lá vem o meu Senhor. Abraão, por esse tempo eu virei a ti, e Sara, sua esposa, vai conceber e vai dar à luz o filho que eu lhe prometi. Sara estava do lado de dentro da tenda, a velhinha, quem sabe sem dente, né? Eu com 90 anos, meu esposo com 100 anos. E Deus falou, por que Sara sorriu? E ela disse, não sorri não. Ó, querendo enganar a Deus. É fácil, não é? É fácil uma mentirinha para o gasto. Eu devia ter dito, Senhor, eu sorri porque achei graça, porque eu sou velha, como é que eu vou ganhar filho? Mas não sorri não. O profeta disse assim, Deus não matou Sara, porque Sara estava chamando Deus de mentiroso. Não matou Sara porque ela era parte de Abraão. Amém. Ele não podia matar Sara sem danificar a vida de Abraão. E assim somos nós. Os cristãos em Cristo, a noiva de Jesus Cristo, ela é parte de Cristo. Amém. Vamos um pouquinho mais adiante, nós vamos ver isto. Então, isso é o que a igreja deveria fazer. Guarde isto aí. Deixa isso selado no seu coração. Isso é o que a igreja deveria fazer hoje, quando sabemos que estamos vivendo os momentos finais da história da humanidade na face da terra. Jesus não falou o dia nem a hora em que ele ia voltar, mas ele diz como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, tudo normal. Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Nos dias de Ló, é que nós estamos vendo hoje aí. Romanos capítulo 1 em cumprimento. Casamento e divórcio. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Romanos capítulo 1, quando você chegar na sua casa, leia isso. A Bíblia diz assim que os homens deixariam o uso natural da mulher e cometeria avidez homem com homem.
Então Jesus deu essa dica, e nós estamos vendo isso com nossos próprios olhos naturais. Que hora nós estamos vivendo? Então isso é o que a igreja deveria fazer hoje. Olhe para uma única coisa, a voz, a palavra de Deus que nos fala. Abraão, ele olhou para a voz que falava com ele, e ele chamou tudo o contrário àquela voz, como se não fosse. E, no entretanto, materialmente estava tão fora de foco do mundo, quanto na época de Noé, estava tão fora de foco. Por quê? No tempo de Noé, eles não podiam provar que havia chuva lá em cima. Nunca havia chovido. E agora Noé dizendo que Deus ia trazer um dilúvio. E aquela arca que ele estava fazendo ia flutuar sobre as águas. Pobre, velho Noé, pirou de vez mesmo. A nossa ciência pode ver 2000 anos aí, luz no espaço, e não tem nenhuma água lá em cima. Mas Noé não estava olhando para a dificuldade, não. Ele estava olhando para aquilo que Deus falou, para aquilo que Deus prometeu. Deus pode levar a água lá em cima e trazer de volta. Ele é o Criador. Amém? Para o mundo, para a ciência, está fora de foco. Tal como hoje, para a ciência, está fora de foco dizer que Jesus está voltando, dizer que nós estamos aproximando do fim do mundo, dizer que as escrituras, as profecias do apóstolo São Pedro vai se cumprir muito em breve. Deus vai atear fogo neste mundo, Deus vai purificar essa terra com fogo. Malaquias 4 diz que aqui não vai ficar nem raiz e nem ramo. Mas diz ele, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. Ó Deus, que isso aconteça logo. Abraão sabia que o seu corpo estava como morto, mas ele não considerou o seu próprio corpo. Ele não considerou o amortecimento do ventre de Sara. Uma jovem, ele se casou com sua meio-irmã, Sara, e viveu com ela todos estes anos. E agora ela tem 90 anos e ele 100 anos, mas ele não pensou nisso. Isso não passou pela cabeça dele. Por quê? Ele havia focalizado toda a palavra fora. Ó glória! Ele havia focalizado, tirado toda a incredulidade fora, melhor dizendo. Isso é o que a igreja deveria fazer. Isso é o que cada membro da igreja deve fazer. Tirar todas as suas dúvidas e olhe somente para aquela palavra. Ele prometeu isso, Deus disse isso e tem que ser assim. Amém. Então a Bíblia diz que em esperança ele creu contra a própria esperança. Ele não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvores a Deus. E cada dia ele ficava mais forte, porque o milagre seria maior. Amém. Oh, que coisa! Quando as irmãs de Lázaro mandou chamar Jesus, dizendo que Lázaro estava doente e Jesus não veio, Jesus só veio depois de 4 dias que ele estava sepultado, aí o milagre foi muito maior, né? Se ele tivesse vindo quando elas chamaram, ele tinha curado o enfermo. Mas ele demorou para vir, ele ressuscitou um morto de 4 dias. Eu pergunto, você crê nisso? Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Isso não é um livro de história. Isto é assim, diz o Senhor. Amém.
Isso é bom, né? Se isso está puxando a orelha nossa, é bom demais, é sinal que Deus nos ama. A Bíblia diz, em esperança ele creu contra a própria esperança. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que Deus é poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. E cada dia que passava, ele ficava mais forte na fé, porque sabia que o milagre seria maior. Amém. E às vezes não conseguimos esperar de uma noite a outra. É isso verdade? Às vezes não conseguimos esperar de um dia ao outro, de uma noite a outra. Às vezes não conseguimos esperar de um avivamento a outro. Temos que sair e nos envolver com as coisas do mundo. Misericórdia, Senhor. Irmão Branham diz, devemos ter vergonha de nós mesmos. Se temos um Deus que é o autor da vida, se temos um Deus que cremos que é o Todo-Poderoso, por que temos que ir atrás de outras coisinhas que nós não sabemos nem de onde vem? Nós temos que saber de uma coisa, irmãos, assim como Deus existe, o diabo existe também. E o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O diabo não é todo-poderoso, mas ele é poderoso. E o profeta de Deus disse assim, que tudo aquilo que nós falamos, o diabo sabe. Ele ouve. Ele é um espírito. Ele só não sabe o que está na nossa mente. Porém, Deus conhece os nossos pensamentos. Às vezes não conseguimos esperar de uma noite a outra. Às vezes não conseguimos esperar de um avivamento ao outro. Temos que sair e nos envolver com as coisinhas do mundo. Eu não sei se eu estivesse sendo incrédulo nesse ponto, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas eu não vou crendo em qualquer coisa, não. Não vem que não tem. Devemos ter vergonha de nós mesmos. Antes de virmos aqui para confessar e entrar naquele sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, devemos focalizar para ver aquele verdadeiro Deus vivo ali de pé, que fez a promessa de que os céus e a terra passarão, mas sua palavra não pode falhar. Então permaneça bem ali sobre aquilo. Então você não será sacudido pelos ventos de doutrina, levado de um lugar para o outro, de um pilar para o outro. Nós temos uma âncora, e essa âncora é a palavra de Deus, aonde nós estamos edificados. Não precisamos estar correndo de um lugar para o outro. Mas você sabe de onde você está. Você sabe onde você está. Porque você tem se ajustado com Deus. Você vê sua própria vida atingindo esse alvo. Amém. Assim como aqueles apóstolos fizeram. Você vive do jeito que eles viveram. Você foi batizado do jeito que eles foram. Você vê os mesmos resultados que eles viram. Você o vê operando. Você está ajustado. Não me importa o que não importa o que a companhia diz ou o que as denominações dizem, você está ajustado, porque você sabe que está acertando o alvo. Amém.
então você sabe onde você está. Agora depende do que você está olhando. O irmão Brana faz uma ilustração numa mensagem, dizendo, deste lado eu tenho um ventilador elétrico e desse outro lado eu tenho um quadro de Cristo. Então, se eu olho para este lado, onde está o ventilador elétrico, as minhas emoções estão voltadas para este lado. Mas se eu olho para esse lado, onde está o quadro de Cristo, as minhas emoções e tudo que sou está voltado para este lado. Então depende naquilo em que você olha. Amém. Vamos olhar para o alto. Vamos olhar para cima. Meu Deus. Depende do que você está olhando. Se você está procurando por outra pessoa, você irá por qualquer caminho. Qualquer pequena rajada de vento irá tirá-lo do alvo. Mas, você não pode ser desviado do alvo quando está ajustado. Isso é tudo. Não há nada que o impeça. Deus o leva ao seu... Exatamente como a pedrinha de Davi. A pedrinha de Davi na funda foi direto ao seu destino. Amém. E assim suas orações irão direto ao seu destino, porque é oferecido no sangue de Jesus Cristo que te purifica. Não há um pecado ou uma mancha em você em lugar nenhum. Isso mesmo, não pode haver. Enquanto o cloro de Deus estiver entre mim e Deus, como ele vai ver meu pecado? Como ele pode fazer isso? E se eu cometer um pecado, não é intencionalmente. Aquele que peca voluntariamente depois de receber o conhecimento da verdade. Mas não há pecado voluntário. Mas você peca, mas você não faz isso voluntariamente, porque em seu coração você não pretende fazer estas coisas. Você comete falha, você comete erro, você pode tropeçar e cair, mas não é de livre e espontânea vontade. E quando você faz qualquer coisa errada, o Espírito Santo que mora em você te condena pela palavra, e você fica com sua consciência pesada. O profeta de Deus disse assim, que uma mulher chegou e disse para ele, olha, irmão Brana, eu uso shorts, eu corto meu cabelo, eu faço isso, eu faço aquilo. Minha consciência não dói, não. Aí o profeta disse para ela, você tem tanta consciência quanto uma cobra tem quadril. Você tem tanta consciência quanto uma cobra tem quadril. E cobra tem quadril? Misericórdia. Se eu cometer um pecado, não é intencionalmente, ou tinha que ser tensionalmente. Ajuda aí, professor. Não é intencionalmente. Aquele que peca voluntariamente depois de receber o conhecimento da verdade, mas não é pecado voluntário. Mas você peca, mas você não faz isso voluntariamente, porque em seu coração você não pretende fazer essas coisas. Mas quando você faz isso intencionalmente, é diferente. Então eu acho que você não estava lá em primeiro lugar. Agora a coisa chegou a um lugar onde toda a mancha do pecado é lavada. Então você se levanta,
redimido pelo sangue do Cordeiro, e você é um Adão, como ele era antes de cair. Amém. Que pessoa, hein? Criado pelo próprio Deus, né? Sem nenhum pecado. Por isso ele tinha companheirismo com Deus. Todos os dias na viração do dia. Mas o pecado rompeu aquele companheirismo. Oh Deus! Então, você é um Adão como ele era antes de cair. Você é um filho de Deus lavado no sangue do próprio sangue de Deus. Foi o sangue que gerou uma criança. Era apenas sangue somente. O sangue vem do sexo masculino. O sangue vem do homem. A mulher, ela produz o ovo, o enchimento, mas o homem é a hemoglobina, de onde veio o germe. E no germe está onde a vida está. E a vida não vem pela confissão em alguma igreja, ou algum credo, ou algum documento, mas a vida vem quando você nasce de novo, pelo sangue de Jesus Cristo, o germe. Amém. Nascido de novo, gerado de novo pela palavra de Deus, que é viva e eficaz e que permanece para sempre. As obras que eu faço, vós também as fareis. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Existe aquela vida de Deus, como um filho de Deus, nascido pelo sangue de Deus. E você é. O mesmo Espírito Santo que escreveu esta Bíblia irá focalizá-la de volta em você novamente. Não há uma denominação ou um credo que possa fazer isso. Somente o próprio Deus pode segurar a câmera dos seus olhos e permitir que você veja o que Deus é e qual é o seu propósito. Sim, Senhor, certamente. Amém. Então, amados, eu creio que nós estamos em um tempo oportuno, um tempo de grandes oportunidades. Sabe por quê? Porque a porta da graça ainda está aberta. O Espírito Santo ainda está aqui na terra. O Espírito Santo ainda está procurando as sementes eleitas de Deus, chamando os filhos de Deus para entrarem. Mas daqui a pouco, não sei quando, mas creio que a porta da graça vai se fechar. E depois que ela fechar, a Bíblia diz assim, que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. As virgens nessa chegaram tarde demais. Quando elas chegaram, quando saíram para comprar o azeite, quando voltaram, a porta estava fechada. As prudentes haviam entrado, e elas ficaram para a grande tribulação, onde houve pranto e ranger de dentes. Agora, amados, se Deus é o doador da nossa vida, se Deus é o doador desse arzinho que nós respiramos, esse oxigênio que entra pelos nossos pulmões e bombeia o sangue através do coração, esse Deus que nos deu esta vida, Ele tem prometido uma vida eterna. Não através de um credo, de uma igreja, de uma denominação. Eles querem só dinheiro, eles não estão preocupados com a salvação da alma de ninguém. Mas através de Jesus Cristo. E lembramos, Jesus Cristo é a palavra.
Por isso ele está do lado de fora nessa era laodiceana, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Quem bate na porta querendo entrar, porque está do lado de fora. Sabe por quê? Porque deixaram uma grande parte da palavra fora. Só creem e obedecem aquilo que lhes convém. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecê-lo por esta manhã e vamos voltar pensando nestas coisas. Grande Deus, nós estamos, ó Pai, agradecidos pela vida que tem nos dado. Nós te louvamos até mesmo pelos prós e os contras que vão juntos com este caminho provido pelo Senhor. Porque esse é o material que o Senhor usa para aperfeiçoar a nossa fé. E às vezes, ó bom Pai, eu tenho pensado e às vezes tenho falado, nós estamos em um ninho muito macio, as coisas estão muito fáceis, as coisas estão muito boas. Oh Deus, o diabo tem vindo de uma maneira terrível. Quando adoecemos, parece que não precisamos orar. Temos ali umas gotinhas, uns comprimidos, se aquilo não resolve, temos um médico de graça, é só correr no posto de saúde, e ali o médico havia a receita, ou melhor, dá a receita, e você vai ali na farmácia do posto e via a receita. Parece que não precisamos do Senhor. Essa é somente quando o médico diz, não tem mais jeito. Então agora vamos orar. Senhor, ajuda-me a mim. Ajuda esta igreja, ajuda este irmão, ajuda esta irmã, Senhor. Ajuda os teus filhos, ajuda a nossa fé. Tire de nós toda a incredulidade, Pai. Te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém. Deus continue nos abençoando.